Fala galera que já é inscrita no Pautas e Táticas ou que vai se inscrever assim que o vídeo acabar. No próximo sábado teremos a grande final da Champions League 2024-2025, Internazionale e Paris Saint-Germain. E como já é tradição aqui no canal, vamos fazer uma prévia tática. O que esperar dos dois times, quais são os padrões de Simone Inzaghi e de Luiz Henrique, quem deve levar vantagem no tabuleiro de xadrez dos dois técnicos. Vamos dar uma conferida nessa prévia. Começando com a Inter de Milão, do Simone Inzaghi, um time que joga no 3-1-4-2 base, com um trio de zagueiros muito técnico, especialmente com o Bastoni pela esquerda, que é praticamente um volante, armando o jogo desde trás. Um meio-campo muito intenso, com o Regista, que já foi camisa 10 um dia, o Çalhanoğlu, o Barella, que é um dos melhores box-to-box do mundo hoje, e o Mkhitaryan, que já foi um meio aberto um dia e está fazendo muito bem essa função de interior, assim como o Barella. São três jogadores de muito pulmão e movimentação por todo o campo, além de dois alas, que são verdadeiros pontas, o Dumfries pela direita e o Di Marco pela esquerda, e uma ótima dupla de ataque, com o Thuram sendo a referência ofensiva e o Lautaro sendo o segundo atacante que vem buscar a bola nos pés dos volantes, circula por todo o ataque e cai pelos lados quando necessário. Inclusive, os dois são muito rápidos e isso facilita nas puxadas de contra-ataque de um time que se defende e se compacta tão bem na defesa, no seu 5-3-2, mas também num 4-4-2, quando um dos alas sobe para a segunda linha, normalmente o Dumfries, já que o zagueiro pela direita pode ser o Pavard ou até o Darmian, que são laterais de origem, e aí o Mkhitaryan tem que abrir pelo lado esquerdo, voltando a ser o winger que ele é de origem. Já o Paris Saint-Germain joga num 4-3-3 base, com um jogo mais posicional e, por consequência, também mais ofensivo. Os dois laterais também sobem ao mesmo tempo, o que faz com que o time tenha uma variação para o 2-3-5. O meio-campo do Luiz Henrique também tem características semelhantes ao do Simone Inzaghi, tendo bastante movimentação e sem a figura daquele pitbull na marcação, O João Neves é o mais centralizado na frente da defesa, mas que também chega muito no ataque. Seu compatriota, o Vitinha, é um dos melhores meio-campistas da temporada, e o espanhol Fabián Ruiz, que passou a ser muito mais valorizado depois da Euro, ajudam a solidificar esse setor, dando mais liberdade para os 5 jogadores mais ofensivos. Os laterais, como eu falei, o Hakimi e o Nuno Mendes, são muito ofensivos e podem até trocar de posição com os pontas. O time encontrou no Doué uma grata surpresa pelo lado direito e contratou o Kvaratskhelia na janela de inverno para assumir a ponta esquerda, que já tinha o Barcola muito bem. Mas o time precisava de alguém de mais peso, de mais respeito dos marcadores, para aprender a marcação deles e permitir as investidas por dentro, principalmente do Nuno Mendes. Tanto o marroquino, o Hakimi, quanto o português, o Nuno, apoiam simultaneamente, e enquanto um vai para o fundo, o outro vai para a área e aparece como um homem surpresa, o que dificulta muito a vida do marcador. A preferência ofensiva não é de um centroavante, nessa referência, melhor dizendo. É o Dembélé, que nesse móvel ataque do PSG tem muita liberdade para cair pelos lados, atrai a marcação de um zagueiro e abre espaço para quem vem de trás. Não é um falso 9. Ele não faz funções de um armador saindo da área como um 10. O Dembélé é um ponta improvisado como 9. E ainda busca muito mais os lados atacando de frente nos intervalos entre o lateral e o zagueiro, do que ficando de costas entre os zagueiros para fazer pivô. Na defesa, o PSG opta por uma marcação mais alta, às vezes até faz aquela jogada de chutar a bola para a lateral, próxima à área adversária, para poder postar sua marcação alta, visando recuperar perto do gol adversário. E quando marca dentro do próprio campo, se monta num 4-1-4-1, com o João entre as duas linhas, o Doué e o Kvara junto dos outros meio-campistas na segunda linha, e o Dembélé mais preservado sem bola. O que me deixa curioso para tentar projetar um encaixe tático desses dois times. Eu acho que, por característica, o PSG terá mais a bola aqui no campo de ataque. A Inter deve optar por uma marcação mais dentro do próprio campo. E se observarmos os sistemas mais usuais, teremos um espelhamento, e um encaixe individual. Então a gente vai ter uma Inter mais postada dentro do próprio campo, aqui com a sua linha de 5, seus 2 alas junto aos 3 zagueiros.
aqui os 3 meio-campistas, né, também alinhados, e os 2 atacantes mais avançados, mas também numa posição mais recuada, mais próxima ali ao círculo central. Por sua vez, a gente deve ver um PSG também mais compacto, porém no campo de ataque, com maior presença no campo ofensivo. Então a gente vai ter aqui os 2 laterais batendo de frente com os 2 alas, os pontas com os zagueiros mais abertos, o Dembélé, né, que em tese é o centroavante, com o Acerbi, que é o zagueiro centralizado. Também vamos ter esse confronto aqui dos 3 meio-campistas de cada lado, e a dupla de zaga também ficando no mano a mano com os 2 atacantes. Como eu sempre digo, marcação individual é sempre pior para quem está defendendo. Porém, temos algumas especificidades para analisar. O meio campo aqui do PSG é muito mais de suporte do que de criação, embora sejam 3 jogadores de muito bom passe curto. E o meio campo interista é mais ofensivo do que o do PSG. Numa retomada de bola, num contra-ataque, vai ser interessante ver qual deles leva melhor, porque apesar da postura defensiva ser da Inter, as características ofensivas são dos seus meio-campistas. E apesar da postura ofensiva ser do PSG, quem tem mais essa postura defensiva entre os meio-campistas é realmente também dos times franceses. A dupla de zaga do PSG também pode ficar exposta nesses contra-ataques, porque o Marquinhos e o Pacho vão sempre ficar no mano a mano com o Lautaro e o Thuram. E aqui a gente pode identificar uma vantagem para os Nerazzurri. Já no duelo entre as linhas de 5, né, a de 5 defensores da Inter e a de 5 atacantes, digamos assim, do PSG, aí, cara, eu tô curioso para ver se a linha tão bem coordenada e sólida aqui da Inter, ela vai se deixar levar pela movimentação do ataque do PSG. E aí fica o dilema. Os atacantes do PSG tentam trocar de posição para tentar tirar as peças da Inter do lugar ou ficam mais fixos, estimulando o mano a mano? A gente sabe que a Inter trabalha com a ideia de coberturas, né? Vimos que o Di Marco, por exemplo, ele teve muito trabalho na marcação individual do Lamine Yamal no jogo contra o Barcelona. O Bastoni aqui sempre ficava na cobertura dele, mas o Mkhitaryan tinha que encostar, era uma marcação quase tripla em cima, né, do ponta do Barça. O PSG ele não tem esse jogador que inspira tantos cuidados assim. Mas, cara, o Di Marco vai ter que bater de frente aqui com o Hakimi. Em tese são um lateral e um ala. Só que o Hakimi também tem essas diagonais aqui estimuladas, e quando isso acontece, o Doué ele fica um pouco mais por fora, né? Eles trocam de posição. E aí eu fico curioso para saber se o Bastoni vai fazer uma marcação individual no Doué e vai perseguir o Doué individualmente, assim como o Di Marco também vai perseguir o Hakimi, ou se ambos vão continuar nos seus papéis base, não vão se deixar por essa movimentação. Se o zagueiro marcar o ponto e um lateral marcar o outro individualmente, eles vão acabar sendo arrastados. E se o Acerbi, que é o zagueiro central, tiver que cobrir algum espaço desses jogadores, isso vale também para Dumfries contra Nuno Mendes e para Pavard ou Bissek, quem jogar contra o Kvaratskhelia, eles vão acabar deixando espaços para o Dembélé, que é um jogador que já gosta de cair nesses meios espaços, ficar mais livre. Então aqui nesse exemplo, o Acerbi veio ajudar o Bastoni, que veio fazer aqui uma cobertura maior pelo lado direito do ataque do PSG. Abriu um espaço aqui no meio para o Dembélé atacar. O espaço que se abriu entre o Acerbi e também o Pavard ou o Bissek, beleza? Então o Dembélé pode aproveitar aqui muito bem esses espaços. Agora, se os defensores interistas continuarem protegendo cada um o seu setor e não se deixarem levar pela movimentação do ataque parisiense, vai ficar mais difícil encontrar espaços, beleza? Então a gente vai ter aqui vários duelos individuais. O Acerbi contra o Dembélé, o Bastoni contra o Doué, o Hakimi contra o Di Marco, assim como o Dumfries contra o Nuno Mendes e quem jogar aqui na zaga pela direita, né, o Pavard ou o Bissek contra o Kvaratskhelia. Eu imagino uma Inter que vai tentar suas investidas principalmente nos contra-ataques, mas quando tiver a posse de bola, certamente um dos zagueiros terá mais liberdade para subir e armar, já que o PSG designa apenas um jogador na primeira pressão, portanto não faz sentido manter uma linha de 3 na última linha. Então vamos aqui projetar como é que o PSG deve se defender.
A gente sabe que o sistema mais utilizado pelo PSG quando não tem a bola é o 4-1-4-1. Então, deixa eu recuar aqui os jogadores de defesa, né? Os laterais, os zagueiros, o João Neves, vou falar dele já, que fica sendo esse cara entre as linhas. Aqui eu vou colocar os dois atacantes, né? O Lautaro e o Thuram em cima dos zagueiros. Os dois alas em cima dos laterais, né? O Di Marco em cima do Hakimi e o Dumfries em cima do Nuno Mendes. E aqui o meio-campo, com o Fabian Ruiz e Vitinha, contra essa trinca aqui inteirista, né? O Mkhitaryan, o Çalhanoğlu e o Barella. O Kvaratskhelia mais aberto, formando aqui uma segunda linha com 4, juntamente com o Doué pelo outro lado. E aqui o Dembélé mais à frente. E aí é que eu tô falando que a Inter deve avançar um dos seus zagueiros, porque 2 já bastam para poder fazer essa sobra defensiva em cima do Dembélé. O Bastoni normalmente é o jogador que se junta mais aqui aos meio-campistas nessa fase ofensiva da Inter. Então, sempre que a Inter atacar, tiver uma movimentação maior ofensiva, tiver um momento de maior posse de bola na partida, a gente vai ver ou o Bastoni, ou o zagueiro que estiver pela direita, mas principalmente o Bastoni avançando um pouco mais e os outros 2 já fazendo essa sobra em cima do Dembélé, beleza? Além disso, o João Neves pode ter problemas para proteger esse espaço aqui entre linhas, porque com os alas em cima dos laterais, atacantes também numericamente igualados aos zagueiros, o Barella e o Mkhitaryan, eles vão também se posicionar uma linha mais à frente e vão fazer esse 2 contra 1 em cima do João Neves. O PSG pode tentar equilibrar isso de 2 formas, né? Primeiro, mantendo a compactação em 4-3-3, e aí o Vitinha e o Fabian Ruiz eles jogariam mais alinhados ao João Neves, né? Então a gente também teria esse mano a mano aqui no meio-campo, né? O Fabian Ruiz em cima do Barella, o Vitinha em cima do Mkhitaryan, com essa linha aqui mais próxima da primeira, sem um entrelinha tão espaçado assim. O Çalhanoğlu seria esse ponto aqui de sobra, porém os 3 atacantes ficariam em igualdade contra os 3 zagueiros da Inter, né? Aqui, se tá todo mundo igualado numericamente lá na frente, aqui atrás, para a Inter também vai estar. Aí o Kvaratskhelia vai prender o Pavard, o Doué vai prender o Bastoni e o Dembélé o Acerbi, beleza? E a outra forma é usando um 4-5-1, com uma primeira linha mais estreita e uma segunda linha mais aberta, né? Com os pontas voltando até a linha de fundo para tentar dobrar a marcação contra os alas. Então a gente vai ver Hakimi, Marquinhos, Pacho e o Nuno Mendes mais próximos uns dos outros, e uma linha de 5 do PSG aqui no meio mais aberta, com o Doué e o Kvara, né, mais próximos aqui dessa outra linha. Aqui o PSG teria superioridade numérica, teria 9 jogadores provavelmente atrás da linha da bola e teria 5 contra 3 no meio campo. Como ele defenderia aqui esses espaços, principalmente os alas, com os pontas recuando do lado da bola. Se a jogada investida ofensiva for do Dumfries, o Kvara vai ter que correr um pouco mais para trás. Di Marco, a mesma coisa, empurrando o Doué um pouco mais para trás. Então vai ser interessante a gente ver qual será a postura do PSG sem bola. Taticamente será um jogo bem equilibrado, cheio de interrogações, e o que se torna o prognóstico da partida muito mais imprevisível. E é isso, galera. Essa será, na minha opinião, a primeira final recente sem um favorito destacado desde 2021. E se a gente quiser considerar que o campeão naquela edição, o Chelsea, nem era favorito contra o Manchester City, acabou levando. Um ano antes, o Bayern tinha um certo favoritismo contra o PSG, mas também era um jogo equilibrado. Essa final aqui é mais equilibrada ainda. É 50-50 e isso torna o jogo ainda mais legal, mais imprevisível, mais emocionante e mais interessante de se acompanhar. Meu palpite é que o jogo vai ter prorrogação. Eu não consigo afirmar que algum dos times leva vantagem
sobre o outro. Se vocês me perguntarem quem eu gostaria de ver vencendo, pô, eu acho que o trabalho da Inter, por ser de mais longo prazo, por ter batido o final recentemente, por ter vários jogadores com idade avançada, acho que merece comemorar essa Champions aí antes do PSG. Mas a história do PSG, que persegue esse título há tanto tempo e que tem um treinador tão competente e que também tem uma trajetória bonita para contar, né? Ele que inclusive dedicará, caso venha, é claro, o título à sua filhinha, né, que infelizmente se foi. Eu não ficaria nada triste com o título dos franceses por conta desse componente emocional que envolve aí o técnico da equipe francesa. A verdade é que vai ser um jogaço e também um banquete tático, né, para quem gosta de analisar as estratégias. Mas e você? Vai torcer para quem? Você acha que tem um favorito? Deixa seu palpite aqui nos comentários, beleza? E deixa eu fazer o convite a vocês também. Teremos live pós-jogo aqui no canal, assim como no ano passado, repercutindo tudo que rolou em campo e também interagindo com vocês que mandarem mensagem participando. A live vai ser meia hora depois que a bola parar de rolar, beleza? E aí pode ser... o jogo pode ter 90 minutos, o jogo pode ter 120, o jogo pode ter pênaltis, a gente não vai conseguir precisar um horário. Eu vou agendar essa live para um horário que obedeça aos 90 minutos, tá? Meia hora depois do fim dos 90 minutos, o jogo deve começar às 4, terminar às 6, eu vou marcar a live para as 6h30, mas se tiver prorrogação, você já sabe que ela vai mudar o horário, beleza? Espero você lá, espero sua participação, suas perguntas, que você também chame mais pessoas para poder participar e também para conhecer o nosso trabalho, beleza? Deixe seu feedback aqui embaixo. Muito obrigado a você que acompanhou o vídeo até aqui. Continue ligado no Pautas e Táticas. E até a próxima!